Olha, eu dizia no bloco anterior que eu estou trazendo hoje duas mulheres muito corajosas na nossa política, fato raro. As mulheres estão atualmente participando em maior número, inicialmente por uma obrigação legal. Os homens tiveram que dar um passo atrás porque ficou obrigatória a participação das mulheres. Agora, tomando gosto, elas estão então participando de novos desafios. O maior exemplo, é claro, de uma grande mulher na política é a própria presidenta Dilma Rousseff. Mas hoje eu trago uma mulher com grande experiência em Brasília, em Florianópolis, aqui em Joinville, que frequentou embaixadas, o Congresso Nacional. Quero conversar com Amarilis Laurenti. Boa noite, Amarilis. Boa noite, Sérgio. Prazer em tê-lo no programa. Igualmente. E você esqueceu de dizer que eu também te assessorei em Florianópolis. Na verdade, por 3 anos. Na verdade, a Amarilis, que eu carinhosamente chamo de Ama, né, para abreviar e deixar mais bonita ainda a sua colocação como pessoa, porque ela é assim. A Ama tem uma experiência enorme e quando eu tive lá em Florianópolis, eu precisei de ajuda de uma pessoa com muita experiência. E a Ama foi até lá, gentilmente, para me ensinar muitas coisas. Agora, hoje eu não vou falar de passado, eu quero falar de futuro. Ama, você rapidamente, né? Sim. Mas não, vou falar primeiro para apresentar a nossa outra convidada, também duas mulheres muito bonitas, no nosso programa, Tatiana Stel. Ela que também tem uma participação política hoje importante como presidente do PSB Mulher. Boa noite, Tati. Boa noite, Sérgio. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a tua presença aqui também. Muito obrigada. Olha, nós vamos hoje conversar com estas duas extraordinárias mulheres para falar sobre um pouquinho deste movimento político envolvendo ambas. Então eu queria conversar com a biografia da Amarilis. Ama, como é que tu começou na política? Em que momento você iniciou essa jornada? Olha, eu acho que comecei a fazer política menina, ainda na ditadura militar, escondida dentro da garagem do meu pai, sentada dentro de um DKV, escutando a Hora do Brasil e algumas coisas que se falavam e que não se podia ouvir com muita liberdade. A partir daí, eu comecei a me encantar com isso, porque a discussão política sempre aconteceu dentro da minha casa. Tu tinha que idade, Ama? Eu era uma menina, uns 7, 8 anos, e as eleições do Pedro Ivo, quando ele começou a disputar, eu somava urna por urna, sessão por sessão, no meu caderninho, menininha. Sim. E já era partidária. Eu aprendi dentro de casa de que a participação na política é uma prerrogativa, é um direito e é um dever de cidadania. E quando você cresceu, você participou em que momento e profissionalmente da política? Como é que começou a tua caminhada profissional? Profissionalmente eu comecei a trabalhar, eu fui diretora do Museu de Arte aos 22 anos, depois de ter feito o seguinte, eu fui presidente do diretório acadêmico de filosofia, participei da reconstrução da União Catarinense dos Estudantes, ainda no final da ditadura, que foi a terceira entidade geral reconstruída no Brasil. Fui vice-presidente dela numa eleição direta em todos os municípios onde nós tínhamos universidade. Concorremos com 5 chapas, a nossa chapa obteve assim 85% dos votos contra o resto, né? E a partir daí eu fui para o PMDB, fui fundadora do PMDB, vice-presidente da primeira executiva do PMDB. O presidente foi o Miraci Derete. Fui fundadora, não imagina, com outros companheiros do PMDB Jovem, depois PMDB Mulher. O PMDB era um partido de frente, de oposição à ditadura militar.
E era o espaço onde a gente encontrava condição. Aí o Luiz Henrique te conheceu, te identificou e te levou para Brasília. Me levou para Brasília, já eu militando no partido há algum tempo. Me convidou para ir para lá e eu aceitei porque eu, com a condição de fazer mestrado, eu queria ser professora de teoria da literatura. Mas você foi chefe de gabinete do Luiz Henrique durante alguns anos. E aí a filosofia ficou de lado. Eu quando cheguei lá, ele me perguntou, eu disse a ele 3 vezes, deputado, eu já consegui, eu vou conseguir fazer o mestrado na UNB. Ele 2 vezes silenciou, na terceira ele me disse assim, e que horas? Porque nós trabalhávamos diariamente das 9 horas da manhã às 10, 11, tanto que em 4 anos, um office boy, um motorista e eu ajudamos ele a se destacar entre 503 deputados e se tornar o líder do maior partido do Ocidente com 305 deputados liderados. Eu atribuo, sem nenhuma modéstia, ao nosso trabalho e à abdicação de um projeto pessoal. Você se dedicou dia e noite para ele, 7 dias por semana? Eu entendi que não era para ele, eu entendi que era para o povo brasileiro, eu entendi sinceramente isso. E você viu... Que era uma missão, eu tinha que fazer isso para os meus companheiros, para melhorar o Brasil, a gente tinha que fazer determinadas coisas. Nós estávamos saindo de um processo de ditadura, conseguimos construir um país democrático, fazer uma nova Constituição, consolidar uma série de coisas, e não foi com brincadeira, com ensaio, foi com muito trabalho, muita obstinação e seriedade. Você trabalhou nos bastidores de Sempre Brasília. Trabalhei nos bastidores. E quando ele me disse a que horas, eu caí e pensei, não, mas é um momento importante da história do Brasil e eu vou contribuir com isso. Nesse tempo, Amarilis, que você esteve lá em Brasília, Sim. Me dê 2 nomes de pessoas que você teve como referência, como destaque teu, e 2 nomes que você detestou. 2 nomes que eu admirei muito. Ou 3, se você preferir. Olha, e eu vou surpreender vocês. Eu admirei muito o Teotônio Vilela, foi uma figura importante para mim. Por incrível que pareça, o doutor Cid Carvalho, que foi envolvido no escândalo da Comissão de Orçamento, e que ninguém sabe, mas foi uma das pessoas mais inteligentes e próximas ao Ulisses Guimarães. Mas ele era corrupto ou ele entrou numa armadilha, na tua opinião? Para mim é uma incógnita. Eu acho assim, que o evento envolvendo o PMDB na Comissão de Orçamento... Os anões do orçamento. E inclusive o deputado Ibsen Pinheiro, que os últimos dias ia à minha casa passear desoladamente, assim, foi uma coisa chamada fogo amigo. Alguém queria destruir o Cid e o... O Cid eu não sei. Mas o deputado federal de Porto Alegre, não há dúvida. Que era presidente da Câmara na época. E qual era o terceiro nome? Que eu admirava muito. Aí tem Flávio Berrenbach, Manuel da Costa Júnior, Darcy Passos, pessoas que não... Hoje a memória popular não identifica, mas foram pessoas muito importantes. O próprio Pedro Simon, na época, eu me lembro que quando eu trabalhava com orçamento, ele era osso duro de roer. Agora, Ama, nessa tua lista, você trabalhou muito próximo, frequentando, inclusive, a casa do Ulisses Guimarães. Ele não entrou na tua lista porque você esqueceu ou porque você não é uma pessoa que você admirava tão
tão exemplarmente assim? Não, eu acho que o doutor Ulisses era uma pessoa muito importante, sim. Mas não sei se... Não tinha destaque no... Para mim, para os meus conceitos, tinha gente mais interessante. Talvez porque eu tenha Cristina Tavares foi uma mulher maravilhosa. Respondeu. Pessoas valentes, assim. Eram valentes. Para mim, respondeu. E quem você detestou? Detestar, eu não sei se eu cheguei a detestar alguém. Ou você desprezou como parlamentar, como político? Eu acho que você vai ter que fazer uma gentileza para mim. Deixar vir no bloco comercial para ela lembrar e daqui a pouquinho nós falarmos. Enquanto isso, eu quero perguntar para Tatiane, para Tati, e qual é a tua história, Tati? Como é que tu começou na atividade política? Como é que você despertou esse germe, né? Olha, Sérgio, a minha é totalmente contrária da AMA. Eu era uma alienada política, não gostava, pegava jornal e pulava. Mas aí começaram a acontecer alguns eventos assim que eu fui acompanhando e eu dizia, isso daqui precisa mudar, aquilo ali precisa mudar, até que eu entrei numa empresa aqui em Joinville e comecei a prestar alguns serviços voluntários, dando curso nos hospitais e acompanhando os hospitais públicos gratuitamente dentro de Joinville. E aí o meu avô adoeceu e ficou um dia das 8 da manhã até as 8 horas da noite no Hospital São José, largado no corredor. Tá? Esperando um atendimento, e eu dizia assim, gente, vocês não vão trocar fralda? Ah, olha, infelizmente não podemos trocar fralda. Sim, se ele ficar aí 30 dias, vocês não vão trocar fralda? Ah, é que está no corredor. Sim, e como que vamos fazer? E fiquei até 8 horas da noite, quando eu vi uma senhora dizer, o senhor quer um salgadinho? Eu disse, não se dá salgadinho para a pessoa internada. Ela disse, estamos aqui todos no corredor sem comer. Aquilo foi assim a gota d'água para mim. Eu peguei, transferi o meu avô imediatamente para o Bethesda. Cheguei lá no João Querich, o João Querich atendeu imediatamente e disse, Tati, olharam a fralda? Eu disse, olha, o dia inteiro estava muito suja. Ele disse, não, hemorragia interna. Ele não tem mais que 2 dias de vida. O meu avô faleceu. Eu cheguei numa clínica médica aqui com o Dr. Guilherme, ali da COT. Dei 2 tapas na mesa, né, bem italiana, e disse, o que está acontecendo? Ele disse, falta de vontade política. Eu disse, bom, vamos brincar? A partir de hoje eu estou na política. Ele começou a rir, ele disse, como que tu vai estar na política? Eu disse, deixa comigo. Aí voltei lá, disse, escuta, vem cá, PV, PMDB, PSB, eu tenho aí os convites, como que vai ser, né? E comecei no PDT, leiga, mas com uma professora maravilhosa, que foi a Amarilis, né? E outros que vieram ajudando, e aos poucos estou tendo conhecimento, estou realmente estudando, estou me dedicando. Acabei abraçando essa causa das mulheres há 1 ano atrás. Hoje nós temos Disque Denúncia, assim, que tem sido efetivado, né? Que enfermeiras do hospital ligam, dizendo sobre os problemas que estão ocorrendo dentro do hospital, e eu cobro das autoridades, e acho que isso tem sido um trabalho muito legal. E está caminhando, aos poucos estamos crescendo. Daqui a pouco a gente vai continuar esta conversa, como eu disse, 2 mulheres de coragem, determinadas e que vão levar avante esse resgate feminino da política da nossa cidade. Daqui a pouquinho eu volto, depois de um breve intervalo, conversando para saber da Amarilis, que se lançou ontem candidata a prefeito ou a prefeita. Quais são os seus projetos e se ela vai estar ao lado ou não do governo municipal. E vou perguntar também para a Tati como é que ela vai realizar o seu trabalho político. Será que é candidata a vereadora? Daqui a pouquinho eu já volto.